Pedrosa, sexta-feira tem Vascão. Ih, não? Não Tem. quer ou não tem? Embalos de sexta-noite. Ai, que coisa boa, hein, Vene? É tão bom, né? A barreira vai virar É baile. tão bom quando o nosso time joga sexta-feira, porque se ganhar, eu digo isso por experiência própria, se ganhar, Pedrosa, ganha um final de semana o quê? Leve, feliz, né? Tranquilo. E se perder? Aí é contigo. Aí eu não tenho nada a ver com isso. Graças a Deus que eu só jogo no domingo, porque aí qualquer coisa eu só me estressei mais horas. Eu só não quero perder, Fernanda. E não pode perder, Pedrosa, é Vasco Internacional, jogo em São Januário. Ontem, na reapresentação do time, o clima ficou tenso. A gente trouxe até aqui ainda ao vivo, a informação que isso estava acontecendo, a torcida do Vasco fazendo protesto contra as recentes atuações do time. E, além disso, a gente vai ver também, não sei, vai roda o VT. Em meio à tensão da reta final do Campeonato Brasileiro, com direito a 5 derrotas consecutivas e cobrança de torcedores no CT Moacir Barbosa, o Vasco iniciou sua preparação para enfrentar o Internacional na próxima sexta em São Januário. E o time do técnico Fernando Diniz, que sequer conseguiu pontuar no mês de novembro, precisa da vitória em cima do time gaúcho para continuar fugindo da zona de rebaixamento. A briga promete ser quente, já que o Inter de Ramon Dias, um velho conhecido cruzmaltino, também precisa vencer para tentar permanecer na Série A do Brasileirão. Neste momento, o Vasco ocupa a 13ª posição com 42 pontos, somente um a mais que o Colorado, que está em 15º lugar. O jogo, com clima de decisão em muitos aspectos, pode ainda representar um dado profissional negativo para Fernando Diniz. Com a mesma marca alcançada de 2018, onde na época treinava o Atlético Paranaense, Diniz, caso perca mais uma no comando do Gigante da Colina, irá amargar sua pior sequência na carreira. Para a partida, o Vasco terá o importante retorno de Felipe Coutinho, após cumprir suspensão no jogo contra o Bahia, e também do lateral esquerdo Vitor Luiz, que desfalcou o time por causa do protocolo de concussão. Em relação a desfalques, Tietê levou o 3º cartão amarelo e está fora, assim como David, que foi expulso. O alerta está ligado, mas uma vitória pode significar um respiro necessário na má fase enfrentada, ainda mais com a proximidade da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense em dezembro. O caminho é vencer, para que a imensa torcida vascaína volte a sorrir. Vamos fazer o seguinte, já vamos olhar um pedacinho do protesto? Eu quero a opinião do Pedrosa. A gente separou um trecho do protesto, a gente informou ontem que ele estava acontecendo e ele aconteceu. Cadê? Só trabalho. A gente está deixando bem claro que está com a diretoria e com o Diniz. Quem não tá satisfeito, tchau. Pode pegar as coisas, tchau. Pode ser quem for, irmão. O clube vai sobreviver sem vocês aqui. A gente vai sobreviver. A gente leva o time nas costas. A gente vai sobreviver, irmão. Só não dá pra ser isso. Quer dizer, o Diniz sai, vem o treinador e não dá água que vocês querem, vocês ficam chateadinhos, vão boicotar de novo o técnico, a torcida. Pô, você tem que acabar, irmão. Só tem homem velho aqui também, irmão. Você tem que acabar, tem que ser bagulho de homem, irmão. Senta e conversa. E aí, Pedrosa? Cara, eu achei o tom bem ok, assim. Ele subiu em algum momento ali, fez aquele xingamento para parecer mais, digamos assim, contundente, mas o tom foi bem ok. Eu acho que ele representou boa parte do sentimento da torcida do Vasco e, no final das contas, a torcida organizada, se não serve para isso, não vai servir para nada, porque verdade. Eu acho que é mais ou menos isso a ponte que tem com o torcedor. Foi uma conversa, você não teve violência, mas você teve um fato muito chato, assim, que aconteceu, que foi em um momento que algum dos integrantes da Força Jovem fala e cita que existem influenciadores recebendo mensagens de pessoas conhecidas e familiares de jogadores reclamando dos treinos do Diniz. Eu trouxe aqui para vocês, anteriormente, que quem não tá jogando tá insatisfeito mesmo e tem que ficar insatisfeito. Só que, infelizmente, pegaram uma fake news e fizeram algo totalmente esdrúxulo, porque direcionaram essa fake news para Paula Piton, que é a esposa do Lucas Piton. E assim, gente, eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo de quem acompanha o Vasco há 8 anos. O Lucas Piton é um dos jogadores que mais se dedica com a camisa do Vasco, mais identificado. É um cara que foi o segundo maior jogador com participações em gols no ano passado, em 2024. Desde que ele chegou em 2023, ele é um jogador que pode ter altos e baixos defensivos, mas ele entrega com a camisa do Vasco. Se eu não me engano, inclusive, ele é o lateral esquerdo que tem mais assistências dentro do Campeonato Brasileiro, se não tem mais. Quantos anos de Vasco, Pedrosa? 3 anos já. Bastante tempo. Então, assim, e a Paula, cara, a Paula que é a esposa dele,
Eu nunca tive contato com o Piton e nem com a Paula. A Paula outro dia estava na torcida do Vasco em Bragança Paulista, torcendo junto com a torcida, com a esposa do Nuno Moreira e tudo mais. E aí começaram a atacar a esposa do Piton. O casal tem um filho de 1 ano. Uma situação totalmente lamentável. Eu nem considero torcedor, sabe? Porque o cara que vai atacar familiar em rede social, com todo respeito, ele não tem nada na cabeça, ele não tem nada, é só uma pessoa ignorante e é muito triste que isso tenha acontecido, então tem que compartilhar a verdade. Agora, sobre a questão em si, eu acho também muita terceirização de culpa de, meu Deus, caramba, o fulano, o amigo, o familiar. É engraçado, há 20 dias não tinha nenhum amigo familiar reclamando dos treinos do Diniz. É engraçado, o Vasco estava 20 dias aí como líder do retorno, ninguém reclamava. E assim, meu camarada, tá com dó de treinar? Larga o Vasco. Tá com dó de se dedicar? Larga o Vasco, porque o Vasco não é pra você. E assim, eu acho que, eu vou repetir aqui, acho que isso tudo é teoria da conspiração. No final das contas, o Vasco entrou num limbo de derrotas, que tem muito a ver com a postura desses jogadores, e eles precisam acordar, cara. Ninguém desaprende a jogar bola, eles não são ruins. Eu acho que, tecnicamente falando, o Vasco tá mesmo ali entre os 10 melhores times do campeonato, mas a questão é muito mais de postura da questão anímica do que qualquer outra coisa. Para sexta-feira, a torcida vai lá, vai lotar de novo, o Felipe Coutinho volta, que é a melhor notícia que o Vasco pode ter, porque ele faz essa engrenagem do Vasco rodar, e eles têm que acordar, cara. Eles têm que tomar vergonha na cara, como eu já falei aqui, representar a camisa do Vasco e fazer um final de ano decente. Tem festa sendo preparada para o jogo do Maracanã na Copa do Brasil. O Vasco está aí com uma boa notícia de que vai trocar de material esportivo, vai para a Nike. No ano que vem eles têm uma oportunidade de estar numa Libertadores. Então assim, cara, de verdade, eu não sei o que falta. Se falta, eles têm que responder e pelo visto ontem eles responderam que vão mudar. Vamos ver. E aí, Pedrosa, você foi muito bem quando fala, gente, atacar a família e outra. A gente fala tanto nesse programa aqui da questão da fake news, né? A gente se preocupa tanto com a verdade, vocês são 2 grandes apuradores para trazer a verdade por aqui. É tão difícil você ir lá na fonte, ou ver se aquilo é verdade, porque a pessoa te fala, e aí, é verdade ou é mentira? Então a gente tem que ter muito essa delicadeza, ainda mais quando envolve um familiar. A Paula eu não a conheço, né? Mas tenho amigos que conhecem ela. Diz que ela é uma mulher discretíssima, é uma mulher experiente, porque o Piton é um cara experiente, anos de Vasco. Sim. E agora, na altura do campeonato, com o Vasco ali, nem brigando para não cair, já passou sendo por momentos piores. Piores, então, é isso. Nunca fez isso? Nunca fez isso. Aí agora ela vai fazer? Pelo amor de Deus, gente. E mesmo se ela tivesse feito, que ela não fez, tá? Isso é uma fake news. Mesmo se ela tivesse feito, não tem que atacar ninguém. É a família do cara. Eu não sei a de vocês, mas o bem mais precioso da minha vida é a minha família. Não é dinheiro, não é meu trabalho, é a minha família. Então não vem atacar a minha família. E os caras não são diferentes. Eu acredito que para os meus amigos aqui é a mesma coisa, a nossa família em primeiro lugar. Tu acha que o cara gosta de ver alguém atacar a mulher dele? E uma pessoa que está sempre próxima ao Vasco, que tem anos de Vasco, que o Piton é super dedicado ao Vasco e ela sente o Vasco, você foi bem. E aí o que ela fez, Pedrosa? Ela publicou isso aqui na rede social dela, nunca me envolvi em polêmica e não vai ser agora que eu vou me envolver injustamente. O que estão me acusando é sério e absurdo e, acima de tudo, sem prova alguma. Eu jamais faria qualquer coisa do tipo, sou uma pessoa mais tranquila do mundo e quem me conhece sabe muito bem disso. Absurdo, triste, sem cabimento e lamentável. Obviamente ela se entristeceu, isso que ela falou é verdade, ela é uma menina muito tranquila, com a experiência que eu já falei aqui que ela tem, já passou momentos muito piores com o Vasco, nunca fez, e agora nessa situação, pelo amor de Deus, vamos ter mais responsabilidade com a nossa paixão que é o futebol. Eu sou muito apaixonada pelo meu time, eu faço tudo pelo Botafogo, mas quando chega na linha do respeito pelo próximo, aí eu paro, Vene Casagrande. É difícil essas coisas de fake news, hein? E tem um ponto, por causa dessas pessoas, eu ia falar outras palavras aqui, mas obviamente por respeito ao nosso público não vou falar, por causa dessas pessoas, se o Lucas Piton e a família decidem deixar o Vasco da Gama, e aí, vão criticar também o jogador e a família do jogador, depois de uma injustiça como essa? E você foi muito bem, Fernandinha, mesmo que ela tivesse feito, isso não justifica nada desses torcedores, entre aspas, irem em rede social e ficarem xingando família. E eu tô com você, vocês podem xingar o jogador que for, agora a partir do momento que mexer com a família, tenho certeza que isso vai mexer com o mental do atleta, porque comigo isso já aconteceu, mexeu com a minha família, eu fico revoltado, com a sua também, com o Pedrosa também. Família é o seu bem mais precioso. Aí os caras vão lá, vão ficar xingando a esposa de um jogador que não tem nada a ver com a história e ainda por cima ser uma fake news. Bola fora dos caras. Tirando isso, Pedrosa, foi bom, foi positivo ali o protesto, né? Eu já falei aqui que eu sou muito a favor disso. Não teve tapa na cara, não teve
aquelas coisas de falta de respeito, né? Eu acho, já falei aqui, isso pra mim não ganha ou se perde jogo. Mas é importante, às vezes, você situar o cara de onde ele está. Que é time grande, que é um time gigante como o Vasco da Gama, que vem sofrendo nos últimos anos. Eu já falei isso diversas vezes, não tem time grande que sofra mais do que o Vasco nos últimos 20 anos, no último século, digamos assim, nesse século que a gente está vivendo. Então, cara, o salário está em dia. Quando o salário não estava em dia, ok, o jogador ele não é obrigado a jogar igual maluco se recebe em dia, se não recebe em dia. O salário está em dia, eles têm tudo do bom e do melhor, eles têm suporte, eles têm um CT que está sendo organizado, eles têm a torcida ao lado o tempo inteiro. Não tem motivo para ter a postura patética que eles estavam tendo. Então vai depender desses caras. Enquanto os jogadores não me provarem o contrário, de que eles não têm um mental fraco, de que eles merecem vestir a camisa do Vasco, e eu espero que eles façam isso, e repito, para mim não é questão técnica, é questão mental, é questão de mentalidade vencedora. Enquanto eles não me provarem o contrário, a gente vai estar sempre criticando. Aí, Pedrosa! Tá fazendo muita conta, meu amigo? Zero, não tô fazendo conta não. Eu até vi o FMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, sempre faz as matemáticas. O Vasco tem 2% de chance de cair. Não é mais o Tristão, né? Não. Tristeza. O Vasco tem 2% de chance de cair. Então, e a gente... não me preocupa. Pô, a preocupação do Vasco não tem Não pode ser essa, não pode ser. Tem que ganhar para continuar, pelo menos nessa zona de classificação. É isso, cara. Pensar pelo menos na Sul-Americana. E eu acho que a troca de personagens aqui que fica também chata, né? O próximo confronto é super direto, né? Sim, isso aí. Super direto, que é o Internacional que tá aqui. Essa zona cinza aqui, ela é perigosa e chata. O Vitória já tá aqui querendo sair. O Jair fazendo um trabalho belo lá no Vitória para tirar o Vitória dessa situação. O Ceará, tudo bem, tem uma tabela muito complicada, tem mas também é um situação time de forte. clima, né? Porque é muito melhor você se preparar para uma semifinal de Copa do Brasil vencendo, estando bem, animado, a estar numa situação, todo mundo falando de Z4. É muito melhor você pensar assim na semifinal. E aí, dependendo de resultado, não, acho que não. Não dá. Para ele já mudar de página. Não dá ainda a sexta, né? Talvez para a última rodada ele mude. Se tiver uma combinação muito grande, muito grande de resultados aí. O Atlético tem que perder, o Bragantino tem que perder e o Corinthians tem que perder. Eu não sei quais são as combinações da rodada, mas o Vasco vai conseguir ter uma vitória ali com 13 se o Bragantino perder, e o saldo do Vasco é melhor do que todos eles. Então pode ser que o Vasco volte para a primeira página, mas depende de uma combinação grande de resultados. Muito bem! A reapresentação do Vasco foi bastante agitada. Devido aos maus resultados recentes, membros de uma torcida organizada estiveram presentes no CT Moacir Barbosa para cobrar os jogadores. Isso acontece pela sequência de 5 derrotas consecutivas e uma proximidade cada vez maior com a zona do rebaixamento. Na 13ª colocação, com 42 pontos, o Cruz Maltino está apenas a 4 pontos do Santos, o primeiro clube dentro do Z4. Pelas imagens divulgadas nas redes sociais, o protesto foi pacífico e a conversa durou cerca de 15 minutos. Não tira a gente como idiota não, cara. Só se resolva, porque a gente não quer chegar a um ponto que vai perder a cabeça. Porque, pô, rebaixado. Diferente do habitual, os manifestantes expressaram apoio ao técnico Fernando Diniz e ao presidente Pedrinho, direcionando as críticas exclusivamente para os jogadores. Que o presidente blinda vocês, faz de tudo por vocês. Felipe é a mesma coisa. A gente está fechado com o treinador sim, mano. Tem que tirar o couro de vocês mesmo. Porque na hora que não. Porque tirando, vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo em campo hoje. O que eu não vai porque não é chegar, porra. Não é uma derrota, é como se perde. Isso foi falado lá atrás. A gente está vindo falar hoje de novo. Ainda de acordo com alguns torcedores presentes no local, existem jogadores, abre aspas, fazendo fofoca na internet, fecha aspas. A gente está com a diretoria, a gente está com o treinador, e a gente vai cobrar vocês. Porque tem jogador de vocês aí que está chamando influencer nas páginas, no privado, familiares de jogador aí, para reclamar do Diniz, pô. Na próxima sexta-feira, o Vasco recebe o Internacional em São Januário. E se vencer, chega a 45 pontos, deixando para trás o fantasma da Série B. Pra mim, isso atrapalha. Pra mim, é uma sucessão de... Não posso falar aqui, posso não, né? Pode. Uma sucessão de... De M. De M. Por quê? O CT tá lá pra quê? Treinar. E pra blindar os
os jogadores de qualquer influência. Para você ter tranquilidade para fazer o teu trabalho, privacidade. E aí quando você abre para você ter uma cobrança, falamos aqui com relação ao Atlético Mineiro, da discussão entre o Lianco e o torcedor, fomos totalmente a favor da torcida, porque estava no estádio, torcendo, pagou ingresso, dentro da arquibancada. Isso aí, para mim, já é outra parada. A gente já passou por isso algumas vezes, eu e Getúlio Vargas. E dessa vez, parece que foi pacífico. Normalmente não é. Ah, mas não é, pô. Fazendo corpo mole, familiar de jogador GV, fazendo fofoca. Isso não é pacífico. Não, eu vou chegar lá. Tá, pacífico de agressão, tá. Física. Mas, mentalmente... Tem que arrancar o couro de você, É isso aí. A maioria dos caras... Sei lá. A maioria dos jogadores são mais jovens. Como é que os jovens recebem esse tipo de cobrança na cara dos caras ali? Os jogadores ali olhando para os caras que podiam estar em outros lugares, podiam estar treinando. Na minha opinião, é ruim. E ainda piora quando o torcedor externa que tem alguns jogadores reclamando do trabalho nas redes para influência. Gente, isso aí é uma sucessão de M que tem que ser resolvido internamente. Os jogadores, quem aplica tudo que o Diniz coloca dentro do treinamento são os jogadores. Quem coloca a cara a tapa são os jogadores. O Diniz está ali para coordenar, para dizer ou não, mas quem faz são os jogadores. Falo isso aqui sempre. Os caras têm que se reunir. Eu já vi, o Papa já me mostrou, na época do São Paulo, o paparazzo do Gabriel Reis, maior influência do Flamengo, o celular dele, os caras mandando mensagens para ele para falar do São Paulo, etc. Eu acho que isso aí é um caminho sem volta. E olha que a gente tem um monte de amigo influenciador. Os caras que fazem trabalho maneiro, tem uns que realmente não fazem, como tem jornalista que também não faz, mas tem influenciador. Eu acho que isso é um caminho sem volta. Não tem que entrar nessa, entendeu? Porque tu fica preso ali para sempre, cara. E outra, a gente vai falar aqui agora de uma desinformação que está acontecendo, que criou o seu burburinho, que era a esposa do Piton, que estava fazendo isso. Aí ela foi à rede social, falou que estão ameaçando o filho dela, o filho do Piton, ameaçando a menina. Vamos ver aqui, bota na tela, Vini Show. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Nunca me envolvi em... O nome dela deve ser Paula, né? É Paula, Paula Piton, Nunca me envolvi em polêmica, não vai ser agora que eu vou me envolver injustamente ali em maiúsculo. O que estão me acusando é sério e absurdo. E, acima de tudo, sem prova alguma. Eu jamais faria qualquer coisa do tipo. Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo e quem me conhece sabe muito bem disso. Absurdo, triste, sem cabimento e lamentável. Um absurdo e é crime, tá? Você imputar alguém, tudo bem que não é nada demais, é como se ela estivesse falando para influência, mas não é, pô. A menina, o Piton, um cara consagrado, sabe, nível seleção brasileira. A mulher do Piton vai lá Oi, influencer vascaíno, estão treinando demais. Pelo amor de Deus, sabe? Aí se cria uma fofoca, a menina, ela fala que as pessoas estão tratando mal, enfim, fala aí que eu tô... Não, é assim, GV, eu acho que nem ela e nem... as outras esposas, seja lá quem for, eu acho que se colocaria numa posição de se expor tanto assim para chegar num influencer e dizer A ou B. Agora, uma coisa me chamou a atenção, porque geralmente esse tipo de manifestação, de protesto, a gente vê muita cobrança em cima do treinador, em cima da diretoria. Do presidente. Do presidente. E ontem, eu vi na íntegra esse protesto aí que durou cerca de 15 minutos. E ontem o que eu vi foi uma cobrança direcionada aos jogadores, tirando do balaio o Diniz e o Pedrinho. Acho que e foi o Felipe, o cara fala ali. Exato. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi. Não, foi a única da história do mundo. Um protesto que é direcionado aos atletas, excluindo o treinador e o presidente que estavam ali e o diretor que é o Felipe. Agora, eu estou com vocês. Eu acho que o centro de treinamento é o lugar para, como diria, o centro de treinamento é para treinamentos. E ponto final. E o blog do Garoni, ele falou numa live recentemente, ontem à noite, uma coisa que eu concordo plenamente. Houve uma terceirização desse momento, desse fato. Porque se é para ter cobrança em cima do jogador, quem tem que cobrar é a diretoria. Quem tem que cobrar é o treinador. O torcedor quer cobrar, ele cobra lá na arquibancada durante o jogo. Agora, é um papel que, se tiver acontecendo o que está todo mundo falando, de racha no grupo, de jogadores se desentendendo, gente, todo mundo é adulto. Todo mundo é adulto. A gente já foi campeão no Flamengo, onde os dois principais jogadores não se falavam, que era Pet e Edilson. Lembra disso? E não precisa se falar, precisa se respeitar.
Ponto. E tocar a bola pro colega. É, exato. Ah, você tá numa condição melhor? Toma, faz o gol. Pô, 2001, o Pet botou na cabeça do Edilson, Ali tricampeonato. Cara, e é um grupo de homens, cara. Eles têm que se resolver entre eles. Se eles não se resolverem entre eles, ninguém mais vai resolver. Não é o Diniz, não é o Pedrinho. Não são 30, 40 torcedores, cara. Os caras têm que se resolver. Você tem o print aí da Força Jovem repudiando? Vamos resolver nosso problema aqui agora e vamos jogar. É assim que funciona. Se tiver que sair no pau, sai na porrada você e resolve o problema e vai pro jogo. Tem uma coisa muito maior do que vocês, que é a instituição, pô. Que a família de vocês está por trás disso tudo, pô. Caraca. Se é isso que está acontecendo, a gente está só conjecturando trabalhando aqui, na suposição. Agora, isso foi muito maneiro. Da Força Jovem, falando, vindo a público esclarecer que em nenhum momento citou o nome de qualquer jogador familiar de jogador. Aí está dizendo que o assunto está sendo tratado internamente como deve ser. Reafirmamos, que a família é sagrada e pedimos que parem imediatamente de acusar familiares. Mas o cara falou ali. Ele falou que tem prova, ele só não citou nomes, mas ele falou. Mas ele falou família de jogador, né? Isso. Então, assim, tá meio contraditória também. Eu não sei se aquele senhor de preto é da Força Jovem, pode ser de outra torcida também. Eu acredito que seja da Força. Eu não sei, não conheço, mas assim, ele fala ali na matéria do Amêndola, esse negócio de família de jogador procurando influência. E aqui tá dizendo que não. Então, aí tem realmente, mas eu achei legal o posicionamento. Institucionalmente. Se o cara quer falar, a instituição veio contra ele e falou que não apoia isso. Mas ali instituição tá dizendo, Força Jovem, né? Ele está dizendo que não citou o nome. Ele não quer dizer que não seja. E assim... Dentro da interpretação, entendeu? Familiar... Citou o nome de qualquer jogador. Mas citar o nome, eu falar que tem, já pegou o fósforo e tacou na parede. Eu concordo contigo, concordo com você. Mas ali, cara, ao pé da letra... pedimos que parem imediatamente de acusar. Sim, claro. É desconexo. É desconexo. Verdade, tu tem razão. O Vasco está preocupado, o Inter está preocupado, eu estou preocupada. O mundo não está preocupado, o mundo está tirando sarro, né? É isso. Agora, o torcedor, realmente, ele sofre, ele cobra, ele quer uma resposta. E calma, torcedor vascaíno, espera mais um pouquinho. Não precisa ser sexta-feira, né, Edu? Pode demorar um pouquinho mais. Me tirou uma dúvida aqui, Renata. Gente. Quantas vezes a torcida já foi no Vasco ali esse ano? Esse ano já foi Mas é que o Vasco, em algum momento, fez 6 gols, por exemplo, no Santos, ganhou bem do São Paulo, mas estava fazendo frente a muitos times, só que... Mas vai encontrar o Robin Hood, né? É que eu te falo, aí eles vão achar que por essas conversas, ou por essa pressão, vai resolver. Então, eu não admito isso, eu não gosto disso, eu nunca gostei, né, de o torcedor ir lá, meter o dedo na cara, cobrar, essas coisas. Quiser cobrar, cobra lá no estádio. E não num lugar de trabalho onde tem profissionais ali querendo fazer o bem, porque o Vasco já conseguiu sair de uma situação muito difícil, né? E deu aquela arrancada, ganhou 5, 6 vitórias. Mas se perder, o Inter pode voltar lá perto da zona de rebaixamento. Sim. Mas aí, você acha que os jogadores também não sabem disso ou não? Eles querem também sair dessa situação. Agora, não é por causa de uma conversa, uma cobrança como essa, vai achar que vai resolver a situação. Cicinho, você acha que o Vasco corre riscos mesmo? Independentemente da tabela, o problema todo é que não vem jogando bem, não é? Faz vários jogos que o Vasco tem problemas, que não consegue desempenhar, ter um resultado positivo. É até difícil você falar do Vasco, porque o Vasco que nós vimos nessa temporada é 8 ou 80, né? Ou ele faz um grande jogo que brilha os olhos de quem está acompanhando a partida, ou ele não se encontra dentro de campo e faz um jogo horroroso. Então, o Diniz, ele tem um conceito. E no momento que os jogadores entendem o conceito, né, a maneira na qual o Diniz pede, o time, ele joga legal. Mas depois parece que dá um apagão nos caras e os caras querem fazer da maneira deles, aí o Vasco acaba se perdendo. Assim, corre risco, Renato, corre risco porque vai enfrentar um adversário que está lutando também pela zona de rebaixamento. Então, assim, 50-50. Se o Vasco se encontrar dentro de campo, a probabilidade de ganhar é grande. Mas também, deu 15 minutos, não encontrou o gol, aí a torcida vai começar a pegar no pé e o adversário pode tomar proveito disso. E lembrando, só para finalizar, Ronaldão, que o Ramon Dias conhece bem o Vasco. Conhece, o Palilho conhece muito bem. Agora, eu dou a dica aqui pro Vascão, não sair jogando, tomando pressão, não sair jogando, quebra essa bola lá para frente, porque sabe como é que é, né? Um vacilo, o Borré pode fazer o gol, ou pode perder também. Então, deixa essa dica aí, né? Nossa, uma dica de ouro. Legal, sair jogando ali, meu Deus do céu. Se é Vasco, está na colina.